O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado em 1808 por Dom João VI. É uma das poucas instituições brasileiras surgidas no período colonial que sobreviveram à independência e à república. O Jardim Botânico nasceu sob o signo da guerra, em torno de uma fábrica de pólvora. Destinava-se a aclimatar espécies exóticas de valor comercial, em grande parte obtidas por intermédio de operações militares ou de ardis. Assim como há hoje em dia espionagem industrial, no início do século XIX havia espionagem agrícola em larga escala. A área original do Jardim Botânico era de 2.100 hectares, abrangendo a maior parte da atual zona sul do Rio de Janeiro. Ao final do século XIX, sua área estava reduzida a 150 hectares. Ainda assim, o Jardim Botânico havia adquirido grandeza ao converter-se em célula máter do saber científico e da experimentação agrícola e florestal do Brasil. E enriquecer a sua beleza original por intermédio do trabalho de seus jardineiros. De elegantes construções e de valiosas obras de arte incorporadas a seu acervo. O Jardim Botânico é uma obra criada pelo homem, que o tempo incumbiu-se de integrar harmoniosamente à natureza. A água desempenha um papel decisivo nessa integração, permitindo que um sem número de espécies vegetais e animais convivam em perfeito equilíbrio. Na Floresta da Tijuca, há um mirante muito conhecido, a Vista Chinesa. Junto a esse mirante, nasce o Rio dos Macacos, que há quase 200 anos irriga e mantém vivo o Jardim Botânico. O rio, ao nascer, é um manancial de água puríssima, cuja maior parte é captada para abastecimento dos bairros próximos. Ao desembocar na Lagoa Rodrigo de Freitas, o Rio dos Macacos é uma cloaca, um esgoto a céu aberto. Embora a natureza tente febrilmente eliminar a poluição, ela sozinha não consegue fazê-lo. Quase todo o curso desse rio dá-se em áreas da Floresta da Tijuca e do Jardim Botânico. Como pode acontecer um desastre de tais proporções em terrenos administrados pelo IBDF? A degradação do Rio dos Macacos começa na própria nascente, aliás, muito procurada por banhistas no verão. Este muro de proteção derrubado a golpes de marreta mostra como os banhistas e outras pessoas conseguem chegar até as nascentes do rio. Logo abaixo do reservatório da SEDAI, surge a primeira fonte de poluição em terrenos do Jardim Botânico. As casas do denominado Conjunto do Horto Florestal. Funcionam aí várias oficinas clandestinas e o lançamento de dejetos no rio é prática generalizada. Este conjunto tem atualmente 142 residências, das quais apenas 4 ocupadas por funcionários ativos do Jardim Botânico. O número de casas tem crescido rapidamente, devorando a floresta e ocupando a margem direita do Rio dos Macacos. Quanto à margem esquerda do rio, esta foi objeto de um processo de ocupação mais antigo e goza de todos os benefícios da urbanização. Todavia, mesmo para essas casas, continua válido o princípio do direito romano. Quod solum in edificatur solo cedit. Quer dizer, quem constrói no solo alheio perde a propriedade sobre a construção para o proprietário do solo. Na altura do número 1235, tem-se o início da denominada Estrada do Serpro, antiga trilha de burro alargada e asfaltada para suportar o intenso tráfego que hoje ocorre naquele local. Em alguns pontos da estrada, notam-se remanescentes do que foi a primeira experiência brasileira em silvicultura.
Nesta área, a agressão espontânea realizada por pessoas privadas dá lugar à agressão sistematizada e muito mais devastadora provocada pelo poder público. No pátio da 7ª URO, permanecem como testemunho algumas árvores mortas do antigo bosque do Rotary, arrasado para dar lugar ao prédio do Serpro. Próximo ao Serpro, também ladeada por árvores mortas, foi instalada uma subestação das centrais elétricas de Furnas. Além dessa subestação, Furnas construiu diversas casas para seus funcionários na rua Pacheco Leão. Afora a devastação direta causada pela mera existência dessas construções, tem-se a devastação induzida. Nos fundos do prédio do Serpro está surgindo uma favela, o chamado Conjunto do Grotão, lugar como seu nome indica, onde nascem vários córregos que alimentam o Rio dos Macacos. Mais oficinas clandestinas, depósitos de lixo e esgotos a céu aberto dão o quadro de degradação da natureza e da degradação do homem, pois o local é esconderijo de marginais. Isso aí você quer ver, cara? Isso aí é todo pano armado. Minha mãe todo dia puxava pra mim aqui, agora essa droga vai começar a acabar, bro. Quase todas à beira da estrada, há 8 residências ocupadas por funcionários ativos do Jardim Botânico. Na área, incluindo o Grotão, há 61 casas. Acompanhando o curso do Rio dos Macacos, encontramos o antigo aqueduto da Levada, construído em 1851 para abastecer o Jardim Botânico de água potável. Nesta área, tem-se uma demonstração muito clara do ponto a que chegou o desrespeito aos bens públicos e a degradação dos costumes no horto florestal. Nos anos 70, o aqueduto foi restaurado, cercado por um jardim e aberto à visitação. O jardim converteu-se em plantação de quiabos e de bananas. Parte do aqueduto foi utilizado como alicerce para uma quadra de bocha no Clube Caxinguelê. Este clube, criado com o apoio de antigos diretores do Jardim Botânico, era exclusivo aos funcionários da casa. Hoje, privatizado, não cessa de aumentar suas instalações em detrimento da área florestada. No desaparecido Vale das Margaridas, afora o clube, há o chamado Conjunto Caxinguelê. Os moradores, por iniciativa própria, deram nomes e placas aos caminhos internos do Jardim Botânico. Do outro lado, onde nascem vários córregos e é crítica a contenção de encostas, avança rapidamente a ocupação clandestina. Na rua Major Rubem Vaz, entre a Delegacia de Polícia e a Delegacia Estadual do IBDF, há uma estranha placa. Protegidas pela placa e por seus 2 vizinhos, há mais de 30 casas. Todas as casas são numeradas e com energia elétrica, com esgotos a céu aberto e lixeiras prontas a rolar nas primeiras chuvas. A ocupação avança pelas encostas através de acessos improvisados que em breve serão substituídos por escadas de concreto. A rua Major Rubem Vaz é um exemplo do que poderá ocorrer caso seja regularizada a situação dos atuais ocupantes do Jardim Botânico. Como se trata de área litigiosa com diversos moradores alegando possuir escrituras, as antigas e precárias casas foram demolidas, dando lugar a residências de luxo e a edifícios de vários andares. Os argumentos de caráter social, assim, não passam de demagogia, pois o poder econômico fatalmente irá desalojar os moradores de baixa renda por intermédio do aluguel ou da venda. Na verdade, a intervenção dos ocupantes não é a causa real da degradação da Floresta da Tijuca, do Horto Florestal e do Jardim Botânico. A causa real reside na fraqueza das instituições e na leniência das autoridades, habituadas a dispor da coisa pública como se fosse sua propriedade e a permitir que as organizações privadas com sólido respaldo financeiro utilizem a via pública para lançar seus esgotos. Não por acaso, a degradação desta área iniciou-se no Estado Novo e intensificou-se ao longo dos 20 anos de arbítrio que vivemos a partir de 1964. Conforme Alexis de Tocqueville havia observado no século XVIII, o Estado autoritário, longe de ser forte, é extremamente frágil, pois depende das pessoas e não das instituições. Por esta razão, a nova república tem diante de si um desafio: demonstrar que a democracia, mais que o autoritarismo, sabe e pode preservar para as gerações futuras este patrimônio de valor inestimável.